A minha convidada de hoje, que linda, ela tá de vermelho, vibrante, é a Graça Kreit. Ela nasceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, em Ijuí, em 1951. Ela é artista visual, mestre em comunicação, foi publicitária na área de criação em agências em Porto Alegre, São Paulo, deu aula na ISPM de processo criativo. Estudou desenho e pintura com vários artistas, expôs em mais de 25 individuais e 40 coletivas no Brasil e no exterior. As suas exposições mais recentes são a coleção Clarices e Grande Sertão. O seu último trabalho é Saudade de Mim, um ensaio sobre a memória. Na abertura da exposição, quando a gente chega na exposição, a Graça faz um desabafo. Eu não sei o que me dá mais medo, se é a morte, a morrida da doença, a matada da bala ou vício, ou a morte em vida mesmo. Aquela que a mente parte e o corpo fica. A partir dessa reflexão, a Graça gastou seu medo numa nova e desesperadamente poética coleção. Tem 20 obras e ensaios sobre a memória. É uma exposição impactante. Pé na porta! A Graça diz: quem sabe a arte nos salva? E foi por causa de um esquecimento, que a gente pode chamar de mundano, que a memória da Graça despertou para essa exposição. Conta para nós como é que foi essa falta de memória. Então, eu vinha esquecendo de nomes e achava que era, meu HD está muito cheio, porque eu estudei muito, eu li muito, eu sou muito pesquisadora. Esquecia nomes, até o dia que, além de esquecer nomes, eu esqueci de uma palavra que não podia esquecer. Eu esqueci da palavra lasanha. E mais de uma comilona. E eu sou uma gordinha histórica. Eu sou uma comilona, eu já comi milhões de lasanhas na minha vida. Cara, quando eu me dei conta daquilo, eu digo assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu vou ficar com Alzheimer? Não posso ficar com Alzheimer. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, eu resolvi gastar essa minha... E como é que foi o esquecimento, assim? Não sei, a minha cabeça está sempre... Mas tu dizia o quê É muito engraçado, porque eu falava assim pro meu marido é jornalista, então ele me salva muitas vezes, né? E assim, negro, aquela comida que é umas maçãs empilhadinha e no meio vai guisadinho, a gente põe queijo em cima. Eu sabia tudo da lasanha, menos o nome da lasanha. Dizer, tu sabia o como, mas não o como. Talvez porque como hoje eu exerço muito a minha acuidade visual, eu tenha acesso à figura da coisa, como tenho acesso à figura da pessoa, que eu quero lembrar o nome, mas o nome mesmo, a palavra, eu não lembro. E claro que meu marido não sabia que o nome da comidinha era lasanha. Mas aí resolvi fazer essa coleção justamente para isso. Digo, eu preciso gastar o meu pavor de ter Alzheimer, de apagar tudo que eu já sei, percebi, fiz e que ainda quero fazer. Não posso fazer, não pode acontecer isso. Aí pintei esses 20 quadros. E são 24 saudades. São 20 saudades que eu imagino que eu terei e as pessoas que têm Alzheimer têm, que são, por exemplo, saudade da infância, das lembranças da infância, saudade de brincar, que é uma coisa que quando a gente tem bom humor na troca e na percepção do mundo, tu te remete ao teu jeito criança de ser, ao teu olhar de criança, né? Um olhar experto. O Fernando Pessoa fala, é o olho da primeira vez. Exato. Né? Eu queria ter o olho como se eu tivesse recém-nascido. Então, eu falo da saudade desse olhar, a saudade
da casa, a saudade de ouvir, porque uma das causas do Alzheimer é a surdez, porque remete a isolamento. E outras saudades todas que compõem a vida da gente, né? Quando tu tem Alzheimer, tu apaga, passa branquinho. Sabe aquele branquinho que a gente passava? Não dá, né? Não dá, gente, não dá. E como é que tu foi atrás dessas figuras? Porque essas saudades, elas são expressas nas telas por pessoas, e aí, no meio daquilo, tem as saudades, né? Então, como é que foi, assim, tu chegaste aí a lugares onde moravam essas pessoas ou viviam? Tu foi atrás de quê para te inspirar? Bom, eu fui atrás primeiro de pessoas com a idade que eu iria definir como idade de possível Alzheimer, né? Então, fui buscar muito rostos de pessoas idosas, velhas e velhos. E algumas pessoas idosas eu peguei da enchente, que eu pintei rostos. Nos abrigos? Dos velhinhos apavorados, sentados à mercê de... Tu fez visita aos abrigos? Não, peguei das reportagens, ou vídeo. Isso. As outras eu pesquisei em clínicas geriátricas, fotos de pessoas em clínicas geriátricas. Ah, tu não chegou aí em loco nas coisas? Não fui, porque já tinha, de alguma maneira, já tinha a memória. Né? E algumas eu pesquisei junto a alguns amigos fotógrafos que trabalham muito com fotos de idosos, porque eu sabia o que eu queria buscar. Na hora que eu encontro, eu tenho certeza, entendeu? Eu queria um olhar meio nostálgico, mas também com uma luz lá no fundo querendo vir. Tu queria um olhar de despertar para alguma coisa. Um olhar que remete a uma saudade, que era o nome da exposição que eu decidi que ia ser Saudade de Mim, mas mim aí no caso é um mim de Tolstói, né? Eu pinto eu para ser todo mundo. E basicamente foi essas, assim. Por exemplo, tem uma das figuras que eu trabalho, que é uma senhorinha numa clínica geriátrica com uma boneca no colo, que é uma cena que uma prima minha me contou. Ela disse: tu vai numa casa geriátrica, tu vai ali no asilo Padre Cacique, as velhinhas estão todas com boneca no colo. E eu nunca tinha sabido disso. Aí então fui atrás dessa imagem, e é uma das imagens que mais tocantes, eu acho, da exposição. É essa velhinha que carrega uma boneca no colo. Porque nessas saudades é a saudade que vem de ter um bebê de novo, de ter filho, de ter o contato. Eu estava lendo esses dias sobre isso, até foi quando apareceu os bebê reborn. Sim. Que, na real, eles já existiam muito nas clínicas geriátricas. É mesmo? Muitos, porque como tem aquela perfeição, então era exatamente, eles davam para o pessoal, principalmente com Alzheimer, e inclusive quando chegava a família, eles mostravam que tinham aquele filho ou filha, ou pensavam em alguma coisa de antigamente. Então serve muito, né? Porque é aquilo que eu te digo, como as coisas se transformam para o lado ruim da história, né? Porque esse bebê, como tu está dizendo, é a forma do acolhimento para esse paciente, né? Sim. E, então também me tocou muito isso, porque me lembrou direto isso, né? E a saudade da infância, né? Das brincadeiras, isso... sabe, eu me emocionei demais quando eu vi a exposição, assim, porque parecia que cada saudade era um instante da minha vida. Das nossas vidas, né? E aí eu queria botar mais algumas minhas, né? Assim, que era a saudade do pai, da mãe, do companheiro, da amiga, do amigo, né? Então, e como eu queria, eu não desenho, né? Eu não grafito absolutamente nada. E aí, quando eu olhei aquilo, eu disse: que coisa boa, se eu pudesse fazer como a Graça, né? Começa, é tempo, novas habilidades, Então, eu achei muito legal, assim, né, porque aquilo ali também é um exercício, né, que tu faz para a falta de memória, como foi que surgiu, mas a falta de memória te trouxe
a tua memória em relação àquelas saudades. Exato. Né? Então eu achei super interessante isso, né? Bom, aí tem assim, né, que tu tá em plena maturidade, né, assim, né? Sim, 74 anos. 74 anos, né? É aquela hora que a gente diz assim, né? Falta bem menos tempo pra frente Ai, meu Deus! do que pra trás, né? Né? É verdade. Tu viste que eu falei outro dia numa palestra, né? Eu contei pro meu irmão, mais moço, e ele é engenheirão, né? Então aquela cabeça bem racional. Disse, fiz 70 anos. Ele fez, mais 10. Mais 10 o quê? 80. 80. Não, gente, eu vou viver muito mais do que Óbvio, 80. Óbvio. A gente tá mais são coisas assim, eu tô com começo, 71 né? Também, eu sempre penso, né? Eu penso, bom, já tem, por mais que eu queira, produtividade, né? Vai até um limite. Mas menos a Zorávia. Menos a Zorávia. O Niemeyer. O Niemeyer, a Esther Grossi. A Esther Grossi. Né? Então, eu acho que tem a Clara. Clara Pechansky, né? Que são ela pessoas... e a Zorávia têm quase a mesma idade. E são pessoas que não param de produzir. Sim. Né? Então, isso... Eu sempre digo, Zorávia, eu quero ser tu amanhã. Eu sempre brinco com ela. Porque eu tô lá no Encena e ela também tá no Encena. Ela tá em tudo que é lugar, ela participa das oficinas e está sempre produzindo, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a maturidade emocional, eu acho que ela nos exige um olhar para dentro, assim, né? A gente começa a ficar mais calma, acho que a gente mais fica... ou menos. Mais ou menos. Mas a gente fica mais... intolerante, mas também, às vezes, eu acho que a gente é mais tolerante com o cotidiano, talvez. Sim, a gente aceita mais. A gente aceita mais porque a gente já passou. Isso. Né? Então, a gente aceita mais. Mas o que eu queria era o seguinte, quando tu fez a exposição, quais foram as saudades imediatas que apareceram em ti, assim? As imediatas. Tipo, teve o primeiro quadro, assim, eu vou fazer esse aqui. Qual foi a primeira saudade que apareceu? O primeiro quadro foi a família. Foi a família. O segundo quadro foi a infância. Tu vê, guria, são todas saudades que são universais. Universais. E são saudades de coisas que não tem a ver com aquilo que as pessoas morrem para conseguir, que é grana, status, posição social. Elas se matam por isso. Bens materiais. Tarará, tarará, não é nada disso. Eu fiz 20 quadros que não se remetem em nenhum momento a coisas materiais. Né? Eles falam de saudade de rir, saudade de pensar, saudade de ler, saudade de ouvir, saudade de brincar, saudade de viajar, saudade da família. Então, são todas saudades totalmente zero custo, com exceção de viajar, mas pode viajar, sei lá. A gente pode viajar de carona. Não, né? pode viajar só ou dentro da cidade. Dentro da viajar cidade. no sentido de conhecer outros mundos. Sim, exercitar a curiosidade. Essas saudades nossas também são uma forma de tu compreender a razão da vida, né? O que tu tem saudade de quê? De coisas que fazem a tua vida valer a pena. Por que tu põe um bebê no colo de uma senhorinha que tem Alzheimer? Porque ela ainda precisa ter razão para continuar viva, entendeu? Que é aquele amor que ela tem por aquele filho. Então, e tu acha que para ti, por exemplo, colocar para fora isso foi um processo libertador? Foi muito. Um livramento, assim? Foi, digamos que uns 80% de livramento. É. Porque ainda me assusta, assim, quando eu esqueço. Me assusta, tipo, como? Sabe? Tu vai... Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou dirigir? Como é que eu vou andar de lá para cá? Como é que eu vou botar a senha do alarme? Agora mesmo eu estava botando a senha no alarme da minha casa, lá do prédio que eu moro. Assim, tá, e se eu volto eu não sei mais a senha? Né? Isso aí levanta umas outras questões, Mas né? tu já foi procurar um apoio aí para ver se está tudo bem? Eu ainda não fiz aquele exame que diz, né? Mas Porque também esquecer...
Guria, todo mundo que eu falo, Esquece. até gente mais moça do Exatamente. que eu, tá esquecendo. Só que eles não falam, como eu sou bocuda. Tu fala. Eu falo. Fala, inclusive, tá lá na abertura da exposição. Saudade Eu esqueci a lasanha. Eu esqueci a lasanha, não tenho medo de falar. Aliás, se eu tivesse que escolher um papel na vida que me representasse, seria o gurizinho do cara que diz que tá com um manto novo e ele levanta a mãozinha e diz: não tô vendo manto nenhum, o rei tá nu. Eu sou aquele gurizinho. Mesmo com essa idade, eu serei gurizinho. Mas quando tu tava falando assim, e te libertou o quê? Libertou o medo? Quando a gente fala que a arte salva, né? Ela gasta, em primeiro lugar, ela assume a coisa. Quando tu assume um problema, ou algo que tu considera um problema, ele, de uma certa forma, fica diminuído, né? Porque das duas, uma, ou tu resolve ele, ou ele te resolve. Então, quando eu digo que eu tô perdendo a minha memória, eu preciso resolver de alguma maneira e ir a um neurologista. Sim, sim. Né? Agora que eu tenho amizade com outros neurologistas... Tu já tá lá marcando. Já estou marcando. Ou eu tenho convívio com mais pessoas que têm o mesmo problema, posso socializar isso, a gente pode compartilhar, buscar soluções, me inteirar da coisa. Eu acho que um bom momento, uma boa solução para o problema é quando tu, em primeiro lugar, sabe qual é o problema, né? Não tem aquilo. Óbvio. 50% de solução do problema é saber qual é o problema. Qual é o problema? Tá no diagnóstico. Eu acho que, então, nesse sentido, me salva, porque eu vou ter que fazer alguma coisa por isso, né? Ou se nada houver para ser feito, eu vou ver o que... Tu vai curar a tua ansiedade. Eu vou curar a minha ansiedade, eu vou ficar pintando, porque, segundo eu soube por uma palestra com um neurologista outro dia, que a arte é o último terreno mexido. Exatamente, exatamente. Voltando um pouco lá para o nosso início, né, da tua carreira, tu foi 40 anos, é isso, publicitária? Sim. 40 anos lidando com criação. Venda, produto. E trabalhaste em grandes agências, com grandes profissionais, com pessoas super exigentes, né? Num mercado, assim, que falava assim, agência de publicidade em São Paulo, né? E a Graça foi para lá. De lá para cá, assim, como é que... o que te ajudou no teu processo? Porque hoje a Graça é assim, gente. A gente abre o Face dela, Instagram, e é super legal, assim, porque, né? Tá lá, julgamento do STF. Já tá lá desenho do Xandão. Sim. Aniversário da Frida Kahlo. Frida. Chico Buarque tá de aniversário ou fez uma música. Tá lá o Chico. E às vezes a impressão que dá, eu digo, essa mulher não para nunca. Ela não para nunca, porque é assim, ela tem uma produção diária, viva e intensa, né? Esses dias até saiu uma reportagem dizendo assim, o furacão Graça. Isso, foi muito engraçado. O título era esse, então é maravilhoso, né? E eu entendo, eu não tenho uma convivência com a Graça de amizade, junto, mas eu fico impressionada, assim, com isso. E aí eu queria saber como é que é essa coisa desse furacão Graça na produção criativa. Se foi a agência que te trouxe esse lado. Tu tem um ateliê dentro de casa, assim, a impressão que eu tenho que tá tudo, que a tua cama é um ateliê, assim, que tu tá sempre lá pegando os lápis, as aquarelas, as coisas. Eu acho lindo isso, sabe? Não, na verdade eu sou assim desde pequena, desde guria, que eu sou multitask, né? Então, eu lembro no colégio, de manhã eu ia para aula, ou de tarde eu ia para aula, mas fora isso eu fazia o jornalzinho, eu cantava em coral, eu regia, olha o peito da guria, eu regia em coral, tá? Eu fazia aula de música, eu sempre gostei, eu lia pra caramba, então eu tenho essa mente assim muito atilada para tudo. Claro que os 40 anos como publicitária me deram, em primeiro lugar, um pensamento organizacional, um método de trabalho que busca
explorar todos os aspectos de uma questão, tá? Então, esse multi-olhar. Por exemplo, o cliente pediu um anúncio para vender, sei lá, um sapato. Tu não vai mandar um anúncio, porque o cara vai lá, se o cliente não gostar, ele volta com zero solução. Então, tu manda 20 anúncios. O que são esses 20 anúncios? É o sapato visto de baixo, o sapato no pé de uma pessoa, o sapato no pé de um passarinho, o sapato visto de lado, todos os aspectos exploratórios das qualidades daquele sapato que possam vir a interessar, a criar uma estranheza, uma curiosidade, uma vontade de chegar mais perto daquele sapato. Quando eu venho para a arte, eu continuo, e depois eu lecionei alguns anos o processo criativo. O processo criativo também é isso, tu pega duas coisas antigas e junta de um jeito novo e pá, a criatividade vem dali. Quando eu venho para a arte, eu faço a mesma coisa. Se eu vou fazer um retrato da Clarice, como eu fiz, né? Sim. 33 retratos da Clarice. Eu vou mostrar a Clarice com o cachorro, a Clarice com os filhos, a Clarice com o marido, a Clarice triste, a Clarice alegre, a Clarice escrevendo, a Clarice lendo, a Clarice batendo papo, porque eu quero mostrar a Clarice não na sua inteireza, porque é uma ambição, mas nos seus múltiplos aspectos. A arte é a mesma coisa. Se eu vou fazer um retrato da Alice, eu vou fazer um retrato da Alice naquilo que ela quer me mostrar, que é o óculos, o cabelo, o batom vermelho. Mas eu quero também mostrar o que a Alice não quer me mostrar, né? Que eu acho que a gente que trabalha com cultura, tu que fosse jornalista há tanto tempo e ainda tu vai querer trazer à tona aquilo que não está estabelecido como verdade pronta, né? Então, é uma investigação que tu faz daquele personagem. Exato, é um Sherlockismo, exatamente, né? é um Sherlockismo. Isso aí eu acho muito divertido. E até as cores que tu vai colocar ali também. Sim, as cores. Eu sou meio intuitiva para escolher cor, né? E o quadro também, a arte, tem um lado meio de esotérico, eu diria até. Porque tu começa querendo achar que tu vai chegar naquele canto. Aí tem uma hora que, por exemplo, a minha coleção do Grande Sertão, que é personagens do livro Grande Sertão Veredas, eu começo com ela vermelha. Porque tem sangueira, porque tem batalha, porque tem briga de poder. Lá pelas tantas, aquele monte de gente começa a me levar para o lado de uma paleta totalmente terrosa. Eu abandono o vermelho e vou para os lados do ocre, do amarelo, do marrom, do cinza. E resultou aquela coleção que tu viste. Então, os primeiros quadros que eu pintei, que foi, por exemplo, a Otacília, que é a mulher com quem o Reobaldo casa, eu fui obrigada a pintar o fundo que era vermelho por cinza. Porque ele gritava sozinho, com exceção da Inhorinhá, que é uma personagem, uma prostituta, portanto tem muita cor, eu mantive, até porque eu tinha colado chita no papel. O resto todo, o quadro se comandou. Então eu gosto de também deixar rolar, sabe? Eu fiz aula com um grande artista paulista, que é o Dude Maia Rosa, e ele, num curso online, né, ele fala assim, o artista que sabe onde a arte dele vai dar, 1, está se copiando, 2, está copiando, e 3, é um medíocre, porque ele não permite que a verve, que a musa saia para fora e te conduz. Cara, ele vai para outro lado, tu começa assim, não, vou fazer tal coisa, termina assim. Quando tu vê o bicho toma as rédeas. Eles mandam. E você vai embora. Isso é que nem os personagens das histórias quando a pessoa escreve, né? E tinha uma colega na SPM, que é a Cláudia Barbizan, tu deve ter conhecido. Conheço, sim. Maravilhosa, ela ensinava ela ensinava assim, tu errou, tu não apaga, porque é ali que tem um novo caminho. Porque, na verdade, Alice, o erro é a porta para o novo. Porque se tu acerta, se aquilo é considerado acerto, é porque aquilo já foi feito. E o artista quer o que não foi feito. Para isso que ele está ali no mundo. Para isso que tu vira artista. Para trazer
um olhar que ainda ninguém olhou, entendeu? Eu acho que o interessante no teu trabalho, né, Graça, principalmente nesses 3 últimos agora, né, que eu acompanhei mais de perto, é a possibilidade, por exemplo, que tu dá para as pessoas de participarem da tua obra no momento que tu trabalha com visita guiada. Sim, adoro. Né? Ela, assim, é maravilhosa fazendo a visita guiada, contando por que ela fez aquilo, como é, quem são aqueles personagens. Porque tem um grande estudo dela por trás. Sim. Então, não é simplesmente assim, eu resolvi fazer uma exposição da Clarice Lispector. Não, não é isso. Então, ela estudou a Clarice. Ela sabe o que a Clarice gostava, o que a Clarice não gostava, quais são os hábitos dela, quem eram os amigos. E eu acho isso um trabalho completo dali, porque quando tu vai na exposição, tu sai dali, por exemplo, para as escolas, é maravilhoso para os estudantes, daí ela promove debate com as pessoas, né? No caso, essa exposição do Saudade de Mim, com um neurologista, com um psicanalista, né? Com artistas visuais também que estão em pleno trabalho já com mais de 80 anos. Então eu acho que isso também é um conjunto que tu traz com a arte. Uhum. Não é assim simplesmente as obras que estão lá. E outra coisa, tu fica lá, né? Eu adoro. A Graça, ela fica lá. Tu vai lá, ela tá lá na exposição. Eu adoro. Eu não sei o que ela faz quando, assim, para ela conseguir fazer tudo isso. Óbvio que ela não mora, mas ela quase mora. Na exposição do Grande Sertão, que foi durante a Feira do Livro, sim, eu acho que ela morou lá. Era a casinha dela, era o Clube do Comércio aqui de Porto Alegre. Então, eu acho que isso faz também um bem para quem vai visitar, porque como é triste, né, quando tu vai visitar uma exposição e não tem ninguém, tu não sabe nada, tu quer perguntar, tu passa ali 15 minutos, depois tu volta para casa, tu tem que ler sobre... E aí tu tá lá, tá artista lá, né? Então, eu queria entender também um pouco isso, assim, isso foi uma invenção tua? Alguém te disse isso? Eu adoro, eu faço arte para as pessoas. Não faço arte para mim. Eu gosto que a minha arte... Qual é o meu intuito? Qual é a minha grande alegria como artista? Tocar o outro. Eu quero, de uma certa forma, ser agente de alguma explosão dentro do outro. Não que o meu repertório encontre com o repertório da pessoa, não importa que nível é esse repertório. Eu não quero julgar, eu não quero que a minha arte seja feita para esse, aquele ou aquele outro. Eu proponho, humildemente, que a minha arte entre em diálogo com o repertório do outro, né? Que aquilo, de alguma forma, acione coisas dentro do outro que possam multiplicar a compreensão do mundo, compreensão de si. Eu tenho alminha de professora, Alice. Eu fui professora, fiz magistério no interior. Eu também. Né? Eu fiz magistério em Porto Alegre. Escola normal. A nossa geração estudava. Escola normal no Bom Conselho. Fazia magistério. O que é o magistério? É um ensino. Depois, mais tarde, eu fiz magistério de novo. Fiz mestrado quando eu resolvi voltar para Porto Alegre. Porque tu quer ter uma troca com o outro. E mais do que troca, tu quer acionar no outro uma evolução dele próprio, né? Que a arte permite, a arte é generosa, a arte é multiplicadora. E a gente que trabalha com arte é um agente. A gente é um agente, é bom, né? A gente é um botãozinho que pode ser multiplicador disso aí. Por isso que eu sou ligada em literatura também, que é uma outra arte, porque a literatura com as artes visuais, elas duas formam um samba bacana. Um samba bacana que mexe com as emoções do outro. E eu adoro fazer visita guiada, ajudar a compreender. A coisa que mais me alegrava naquela Feira do Livro, alguém dizer para mim, no final de uma visita guiada, tô louca para ler o livro. Sabe? Quando alguém me diz, eu tô louca para ler o livro, eu cumpri a minha missão. Porque a minha arte serviu para que as pessoas se apropriem dos tesouros que são nossos autores.
E esses autores, às vezes, estão lá quietinho nas prateleiras. Se a minha arte fizer que a pessoa vá lá e tire da prateleira e use o livro para si e para multiplicar os seus, para mim está feito. Feito carreira. Feito carreira. Bom, como tu tá falando assim, né, é uma aula de sabedoria que tu tá dando aqui, né, pra gente. E eu acho assim que a sabedoria, ela exige tempo, ela exige frustração, ela tem o erro que tu falaste antes, tem paciência para produzir, né? Eu queria saber, assim, tu te preparou para o envelhecimento? Olha, eu não me preparei. Não no sentido, digamos assim, organizado da coisa. Eu acho que a grande preparação para o envelhecimento é ficar atenta, né? Fazer o que tu gosta, ter tesão pela vida, pelas coisas que tu curte fazer, ser feliz com estar vivo naquela hora, naquele momento, fazendo aquilo, né? E como eu sempre fui assim, eu continuo sendo desse jeito, né? A publicidade me cansou muito porque tem embutida essa coisa da venda e do consumo. Me cansou. Eu acho que a gente tem que consumir a vida mesmo, com aquilo que ela oferece. Essa tua casa linda, maravilhosa, tem milhões de oportunidades de ser feliz aqui dentro. Com certeza. Né? E cada um de nós pode ser feliz na sua casa, no seu canto. Eu tenho o meu ateliê dentro de casa. Pois é, como é que é? Metade da sala é meu ateliê e metade da sala é sala, que continua sendo meu ateliê. Meu ateliê é a vida. É a vida. Né? Só que, claro... É tudo junto e misturado. Tudo junto, misturado. Só que eu posso fazer de pijama e pantufa, que é maravilhoso. As pessoas dizem, Graça, por que tu não aluga uma salinha? Uma salinha. Eu digo, tá, e aí eu não posso levantar de pijama e pintar. E as minhas ideias? Eu não posso ficar como eu fico geralmente, até as 2 da manhã, pintando e curtindo e escolhendo. Sim, e se quiser tomar um vinho, uma cerveja, uma água, um chá. Eu adoro, minha casa é meu mundo. Meu marido vai dormir tipo meia-noite e eu fico dona do meu mundo, do pedaço. Então, qualquer um... Tu falaste que tu gostaria de desenhar, né? Sim. É só retomar a Alice de 5 anos. A Alice de 5 anos desenhava. Então, e ela não morreu. Ela está aqui dentro. Então, eu sugiro que todos nós voltemos para os 5 anos e retomemos aquele olhar. Porque eu aprendi a desenhar, Alice, com o método do lado esquerdo do cérebro, que não exige que ninguém saiba de proporção, não sei o quê, só quer que tu olhe para as coisas. Meu professor aprendi a desenhar em São Paulo, em 1987, Dalton De Luca. Ele ensina o seguinte, olhar é desenhar. Olhar é desenhar. Desenhar é olhar. Então, olhe para coisas, para as pessoas, para o mundo e treina a tua mão para ela acompanhar o teu olhar. Como se tivesse um fio invisível no teu olho, ligado na caneta, no pincel, sabe? E aí, então, o que é o desenhar? Desenhar é treino. Então, não é talento. Talento é no olho, que não é talento também, é do gênero humano. Seja uma velha na janela, sabe? Que maravilha! Olhe, repare, minha amiga, nas coisas, nos detalhes, né? No pezinho torto, na orelhinha que tá não sei o quê. Repare nas coisas que estão ao redor. E tu certamente repara, porque a tua casa eu reparo. É virada e reparos. E reparamentos. E reparamentos memoráveis. Transfira isso para o papel, para a tela. Eu acho que é uma coisa assim, às vezes também a gente pode... o Otto Lara Rezende, até ele tem uma acrônimo, né, que se chama o exercício da retina, né? Olha que bárbaro. Então que ele fala assim, que o olhar que tu tem que exercitar a retina para ter um olhar de turista eterno. Sim. Né? Que é aquela, eu chamo assim, sabe aquela história do gato espantado, né? Uau! Né? Que tem nas figurinhas.
Então, eu sempre eu não quero perder esse olhar de me espantar com as coisas, de sentir elas, né? De ir para uma exposição, ou ver um filme, ou ver uma coisa. Eu sempre tenho alguma coisa dali que eu vou, né? Eu adoro anotar, eu sou repórter a vida inteira, né? Então, eu fico sempre anotando coisas. Algumas eu escrevo, outras eu não escrevo, né? Mas eu acho que eu vou fazer esse exercício aí do olhar. Acho que tu deve. Ainda há tempo. Tu falaste a palavra que me remete à palavra encantamento. Tu não pode perder o encantamento com o mundo, com as coisas, com as pessoas, com as descobertas. E a arte é isso. E eu acho que eu sou encantada. Eu sou uma pessoa que eu me encanto muito fácil assim com a vida. Sim. Sabe? Eu sempre. Isso é uma grandeza. Isso é uma grandeza. A pessoa que não se encanta, que tem um povo enjoado, né? Não, enjoado? Tem um povo enjoado que não se encanta, já viu tudo, tá entediado. Eu acho que a pessoa entediada é alguém cego. Porque tu não tá vendo. Cego pra vida, né? Tu não tá vendo. Mas tem um lado teu, assim, que é de denúncia também, né? Sim. Que, por exemplo, tu fez várias obras de violência contra a mulher. Sim. Né? Eu lembro, inclusive, de uma exposição sobre isso, de guerra, de abandono, da velhice, né? E na enchente de maio de 24, como tu tinha falado, que tu observou esses velhos que, inclusive, te serviram para a exposição Saudade de Mim. Uhum. Como é que foi assim? Tu vendia essas obras em benefício? Sim. Tu fez e vendia em benefício? Como é que aconteceu isso? Guria, aquele pavor daquilo acontecendo, parecia um fim do mundo, um terror, né? A gente agoniada dentro de casa, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Eu não ia lá me enfiar dentro da água e ajudar a salvar, porque nem tenho condição física para isso. Mas aí, então, eu comecei a pintar cachorrinhos, gatinhos, bichinhos que estavam abandonados e oferecia para as pessoas comprarem aquilo. E a grana, e aí a métrica do preço daquelas obras era saco de ração e cesta básica. Então, eu comecei a oferecer e as pessoas aderiram na hora, sabe? Vendi tudo e comecei a oferecer também para pintar os bichinhos das pessoas, tá? O cachorrinho da Alice. Eu lembro. Me manda a tua foto do teu cachorrinho, eu pinto e tu me paga essa pintura com um saco de ração de 20 quilos. Aí estabeleci uns padrões e foi uma loucura, as pessoas aderiram muito. Outra cena que eu comecei a pintar, eu acho que eu pintei ela umas 10 vezes, foi as garças na Borges. Sim, que apareceram. Era né? Ao mesmo tempo que tinha uma tragédia embutida naquela cena, tinha uma poesia, né? Porque as garças, o rio subiu, as garças subiram. E elas pescaram. Então, tu tinha esse contraste, esse contraditório. Sim, elas estavam na Praia de Belas, as garças. Sim, elas subiram ali agora e estavam pescando. Se tu olhava para uma garça das fotos e dos vídeos, ela tinha um peixinho no bico. Então, eu comecei a pintar essa cena das garças e muita gente quis. A Cíntia Moscovitch, por exemplo. Sim, eu lembro. Assim, Gracinha, eu vou comprar porque eu quero pôr na minha parede lá para provar que isso aconteceu, né? Então, também vendi muitas garças e transferi para abrigos. E foi, de uma certa forma, gratificante que eu pudesse fazer parte desse momento, né? Na real, foi um voluntariado com a tua arte e que ajudou todas as pessoas e animais que estavam precisando, né, naquela enchente. E, além disso, eu e muitos colegas artistas, nós doamos muitas obras para leilões que ajudaram pessoas que, por exemplo, aquele senhorzinho que tem gráfica, que fazia nossas molduras, que agora me foge o nome, porque eu não lembro. Santos? Nomes, né? Não o seu Santos, agora me foge o nome. Tá. Um outro senhorzinho ali de Alvorada, que perdeu a gráfica dele, perdeu a oficina, e a gente fez vários leilões e ajudou ele também, né? Então, foi muito bom. A arte salva de várias maneiras. E essa ela salva mesmo, né? Salva.
Então, assim, indo mais para o final, assim, agora aproveitando um pouco da graça publicitária. Sim. Por exemplo, se a gente tivesse que fazer uma camiseta hoje, tá? Essa é minha encomenda. Tá. Envelhecer é continuar se encantando com a vida, só que eu teria que fazer alguma coisa visual. Envelhecer é olhar. Envelhecer é olhar com generosidade. Envelhecer é não envelhecer o olhar. Olha, gostou. Essa aí tá boa, hein? Envelhecer é deixar... Essa camiseta aí eu quero. Tá bom, eu faço. Envelhecer é não envelhecer o olhar. Isso. É manter ele jovem. 0 quilômetro. Ah, que maravilha. Quando o Fernando Pessoa fala, eu quero olhar para o mundo como se eu tivesse recém-nascido. É isso, né? A poesia está sempre nos ofertando. E eu acho que tem uma outra palavra que eu gosto muito também, que é o alumbramento. Ah, é lindo. É isso. A gente pouco usa essa palavra, né? Mas assim, o alumbramento, ele é grande no sentido, parece que ele é maior do que o encantamento. Sim, né? Ele deslumbra e ilumina. E ilumina, né? Deslumbra e ilumina. E eu acho que isso, se a gente consegue ter na vida, a gente vai viver melhor e vai buscar lá no recém-nascido as origens, como diz o Fernando, e continuar vivendo. A Graça, foi muito bom. Que bom, querida. Conversar aqui contigo nesse canal, assim, que a gente está conversando muito sobre essa produção, assim, depois da meia-idade, da segunda curva, do propósito, né? Eu acho da curiosidade que a gente tem para continuar vivendo. Eu acho que a exposição Saudade de Mim, assim, foi exatamente o que me motivou para te trazer aqui, para conversar um pouco sobre isso. Eu, gente, saí ganhando aqui, ó. A primavera começou. Saudação à primavera. Saudade da primavera. E ela chegou aqui. Muito obrigada, Graça. Obrigada, querida, pelo convite. Obrigada e continua produzindo, assim, com esse teu encantamento absurdo que tu tem do teu olhar, que é bom para nós todos. Obrigada. Obrigada. A minha convidada de hoje aqui no canal, pé na porta com a Alice Urbim, hein? Olha que resposta. É a Marta Medaglia, nascida em 1961, com uma longa trajetória profissional, que iniciou aos 17 anos em agências de publicidade, com formação em comunicação. Ela foi professora, gestora de eventos, empreendedora, fundou a Redesenho de Imagem. E hoje ela está aqui no canal por quê? Porque ela tem uma nova bandeira agora. Aos 64 anos, ela empreendeu e está agora com a Etária Organiza,